Gente do céu, misericórdia. Que Deus realmente me perdoe por ter lido esse livro. Eu achava que seria um livro daqueles bobinhos de romance de padre com alguém, que as pessoas ficam escandalizadas por conta de serem puritanas, mas que não fosse assim tão pesado. Mas é um livro pesadíssimo, nojento. É aquele livro que realmente escandaliza não só cristãos, mas qualquer pessoa decente nesse mundo. A Adelaide Carraro, ela conseguiu me surpreender e me dar uma sensação que eu estava pecando ao ler esse livro. Faz tempo que eu não sinto essa sensação de ser um pecador. E eu acho que não é exatamente por ser um católico e ter um certo respeito pelas figuras dos padres, mas assim, eu acho que qualquer pessoa assim que tem algum sentimento religioso vai sentir essa sensação com esse livro. E é incrível que ela consegue colocar essas coisas nojentas, absurdas, fortes, com um vocabulário até que meio chique. Não tem palavrões. Para dizer que não tem palavrões, talvez uma ou duas palavras assim, porque o resto ela conduz a história assim de uma maneira sutil, palavras sutis, mas o significado dessas palavras sutis, o significado dessas cenas, cenas não, palavras sutis, são cenas pesadas, pesadérrimas, que abala qualquer pessoa, que envolve abusos, relações tóxicas, abusos de menores, para vocês terem uma ideia, hein? Tem coisa aqui que realmente, no início desse livro, a própria Adelaide fala que esse livro tem que ficar longe de crianças. Olha, se eu tivesse criança em casa, eu acho que eu trancaria esse livro num cofre ou queimaria. Porque se uma criança pegar um livro desse, não sei. Sabe aquela coisa que Jesus fala, ai, quem escandalizasse um desses menores, que seria melhor que amarrasse uma corda no pescoço com uma pedra e se jogasse? É bem por aí o negócio. Pesadérrimo. Mas vocês devem estar curiosos, porque esse livro é tão pesado. E a Adelaide ela escreve como se fosse uma história real. Isso que faz com que o livro fique mais pesado. E esse livro, ele fala mais de um padre. Tem mais de um padre aqui. Por isso que chama-se Os Padres Também Amam. Eu pensei que ela estava falando no sentido geral. Não, tem mais de um padre. E, tem padre decente também, mas os padres aqui contados, na maioria, são padres indecentes. Que também que se não fosse padre, se tivesse esse comportamento, envergonharia qualquer pessoa. Não é algo assim que a gente pode dizer, ai, porque é padre. Não, qualquer homem que tivesse esse tipo de comportamento, acho que vocês já estão sentindo o drama que é esse livro. Então, sem mais delongas, eu vou contar para vocês a história sem dar spoiler. É uma história que tem diversas histórias envolvendo padres, mas todas elas estão interligadas. Às vezes a Adelaide ela interrompe uma para contar outra, para depois voltar em histórias anteriores. É esse o esquema dela, não vai seguindo uma história só. A primeira história, a Adelaide vai começando a nos contar que ela conheceu duas moças, a Lúcia e a Yara. Duas moças bonitas, elegantes, mas a Lúcia é assim, mais pra frente, mais alegre e mais conquistadora, mais ambiciosa. Já a Yara, ela
é pecaminosa também, mas ela já está naquela coisa de estar sofrendo, por estar apaixonada, por ter feito coisas erradas e por ter sido desprezadas. Lúcia e Yara se conhecem, mas elas não têm uma relação boa, porque elas disputam o mesmo homem, um tal de Fernando. E a Adelaide está conhecendo essas moças e percebe que tem coisa errada, muito errada, com essas duas moças. E por isso ela tenta se aproximar das duas para tentar descobrir. Especialmente porque a Adelaide ela tem uma sensação. Eu conheço esse Fernando, mas será que esse Fernando é realmente quem eu estou pensando? E ela se relaciona com essas moças na tentativa de descobrir quem é esse Fernando? E nós ficamos ligados, querendo saber também quem é esse Fernando. Por que a Adelaide está tão preocupada em saber quem é o Fernando? E quando a Adelaide vai se relacionando com essas moças, nós vamos vendo uma ligação assim com uma rede de prostituição, com uma rede que envolve. A Adelaide não vai usar essas palavras, mas eu vou usar surubas, sabe, orgias, muita depravação, drogas também, as paradinhas, é bem isso. E a Yara, que é indígena, ela tá mais perturbada com tudo isso porque ela está sendo desprezada pelo Fernando. Já a Lúcia, ela conquistou o Fernando, ela está no momento que ela deixa o Fernando aos seus pés. Mas ela tá ali, transitando no meio dessas coisas de prostituição, dessas coisas pecaminosas. E a Adelaide ela acaba se infiltrando numa mansão, onde a Lúcia frequenta, onde a Yara frequenta, e onde que está ocorrendo essas coisas aí depravadas, só que ela, sei lá, o povo, é tanta coisa que ocorre nessa mansão, que o povo não dá muito a mínima para Adelaide ali presente. Tem empregados, mas quando as coisas vão ocorrendo, assim mais forte, os empregados tiram férias para que a coisa aconteça. E nisso tudo a gente querendo saber quem é esse tal de Fernando, por que a Adelaide está tão preocupada com o Fernando. A primeira pista é que o Fernando está ligado com política. Aí isso nos questiona, mas o livro fala de padres, não é? E parece que o Fernando não tem ligação com padres. A ligação com padres vai aparecer em outro momento. Então a gente fica naquela angústia. Quando é que vai surgir o padre nessa história? Aliás, eu estava achando o padre mesmo, porque eu não imaginava que seriam os padres. E para minha surpresa, a Lúcia é virgem. É por isso que a Lúcia tá tão assim forte, dominante em relação ao Fernando. Porque a Lúcia, ela também não quer se casar com o Fernando. Ela quer usar o Fernando, que é podre de rico, dono de mansão, para ser Miss. Porque ela acha que sendo Miss ela vai ter uma vida boa e ela não se entrega ao Fernando. O Fernando tenta fazer coisas com ela, mas ela sempre bancando a difícil. Já a Yara, ela já fez coisas e ela quer fazer coisas com o Fernando, mas o Fernando só a despreza, a Yara passa mal, a Yara fica doente, a Adelaide tenta ajudar a Yara, mas a Yara não capta bem a ajuda da Adelaide. Ela é amiga, mas ela resiste às ajudas da Adelaide porque ela quer o Fernando de fato. E existe dentro dessa mansão um quarto misterioso que a Adelaide quer saber o que é, mas o Fernando e a Yara não querem que a Adelaide entre nesse quarto. Até que a Adelaide ela entra nesse quarto e ela descobre algo assim sórdido, mas que eu não posso contar para vocês, mas eu vou continuar a história sem contar esse fato muito sórdido, muito pesado. A Adelaide descobre uma fita gravada com a voz da Yara.
E aí nós temos uma interrupção desse primeiro momento para saber a história da Yara, a indígena. A Yara vai contar que ela, aos 11 anos, estava na sua tribo, porque ela é indígena, que já falei isso, e aparece um padre missionário ali para pregar o evangelho para aquela tribo, né, a catequizar aquela tribo. Lembro que esse livro é da década de 1960. Só que esse padre, ele tem alguns gestos. A menina tem 11 anos, de passar a mão dela. Passar a mão dela, não. Passar a mão nela, sabe? Certos toques. Mas ela é uma criança que meio não está entendendo, mas está gostando. Os sentimentos dela são meio confusos. Ela também gosta dessa coisa de falar de Deus. Até que o padre chama o pai da Yara e pergunta se ele pode levar a Yara para a cidade, para São Paulo, para educá-la, para dar uma formação, para melhorar a vida da Yara. E o padre não, o pai concorda. Dar educação. Quem diria que seria educação? Que tipo de educação seria essa? Quando eles chegam em São Paulo, eles se desembolcam numa mansão que tem uma dona, Dona Laura. A Dona Laura, a princípio, nos parece uma pessoa religiosa. Mas ela se sente um pouco incomodada com a Yara, porque apesar dos 11 anos, a Yara tem um corpo mais de mulherão. Então, ela não gosta muito. E ela meio que percebe as intenções do padre, mas ela não fica incomodada com as intenções do padre por achar que está errado. Mas ela fica incomodada porque ela tem ciúmes do padre. Tanto é que a Yara acaba pegando o padre com a dona Laura no bem bom, né? Fazendo aquelas coisas que você está imaginando. E a dona Laura é uma senhora mais velha, uma senhora gorda, o livro descreve ela assim, não é uma senhora bonitona, mas é podre de rica. E o padre está se aproveitando. E isso nós sabemos por quê. A Adelaide está escutando a fita gravada pela Yara, a fita que ela encontrou naquele quarto misterioso com algo sórdido. E ela vai escutando toda essa história. Até que o padre, quando a menina está com 12 anos, abusa dessa menina. A princípio ele não quer abusar dela. Ele sente vontade, mas ele luta contra esse desejo. Ele tem uma espécie de luta, mas não é uma luta tão forte. Porque na realidade a preocupação dele era tirar a virgindade da moça e ser condenado. E eu não sei o que passava na cabeça desse padre, que ele achou, mas se outro homem tirar a virgindade dela, eu vou poder aí fazer. Foi a ideia do padre. Então ele convidou um amigo chamado Mário para que faça o serviço. O Mário dá uma risadinha, o Mário sabe que o cara é padre. A detalhe, não diz o nome desse padre ainda. A gente imagina que talvez seja o Fernando. Mas será que é o Fernando, esse padre? Pois é, não sabemos ainda. Porque o Fernando também pode ser político. Aliás, ele tá ligado com a política. Mas o Mário fica satisfeito, né? Ele acha a Yara um pitelzinho. E numa noite vai atrás da Yara mesmo. Só que a Yara foge. E aí, ela, quando foge, vai para perto do padre. E o padre é que tira a virgindade da Yara. Pesado. Nisso, a história da Yara é interrompida porque a Yara pega a Adelaide escutando a fita. E a Yara fica possessa com a Adelaide, fica com muita raiva, porque ela está escutando a história. Diz que a Adelaide não tinha o direito de fazer isso. E a Yara já intui que a Adelaide conseguiu entrar no quarto porque essa fita estava guardada no quarto. Que havia um gravador de som. Então, a Yara tem essa briga com a Adelaide, mas a Adelaide
não liga para a briga, corre atrás da Yara e quer ajudar a Yara. E procura fazer com que a Yara melhore. E com isso, a Adelaide apresenta a Yara a um padre, mas calma, dessa vez um padre santo, porque acha que um padre santo vai fazer bem para Yara. Ela pega um padre sério, e realmente é um padre sério. O padre tenta dar todas as ajudas para a Yara, mas a Yara acaba a, 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 indo para uma clínica psiquiátrica. Não tem jeito, não dá para salvar a Yara mais. E com isso, com a internação da Yara na clínica psiquiátrica, a Adelaide se lembra da Lúcia e vai atrás da Lúcia, que já não estava mais lá no ambiente da mansão, e descobre o paradeiro da Lúcia. A Lúcia agora está morando num apartamento chique e está prestes a se casar. A Lúcia está muito feliz. Felizérrima de passagem, porque ela vai casar com um homem rico. Ela desistiu da história de ser Miss e ainda ela conta para Adelaide que perdeu a virgindade, que dessa vez ela perdeu. Mas que isso não atrapalhou muito os planos da Lúcia. E a Adelaide revela para a Lúcia quem é verdadeiramente o Fernando. A Adelaide revela, e eu não sei exatamente como que ela descobre essa história, eu sei, eu não quero dizer. Mas ela revela quem é o Fernando, a Lúcia fica escandalizada, diz que é mentira da Adelaide, que a Adelaide não tinha como saber uma coisa dessas, e que ela estava fazendo isso para que a Lúcia abandonasse o Fernando e a Yara ficasse com o Fernando. E nisso nós vamos entrar numa nova história de padre, a do Padre Mariano. Padre Mariano, a princípio, era um padre santo, um padre bom, mas ele se resolve entrar em política. Ou seja, o livro fala de política e religião. E para isso ele vai entrando em contato com senhoras ricas para fazer a campanha e conseguir os votos. Algumas senhoras são realmente piedosas, mas a maioria o padre consegue os votos a partir da confissão. E a confissão é isso mesmo que vocês estão pensando, é fazer aquelas coisinhas. Mas o Padre Mariano, depois de um certo tempo, ele acaba se apaixonando pela filha de uma mulher muito piedosa, Dona Carmen, que é a Silvia. E a Silvia é aquela moça que se joga, mas também se afasta. A Silvia é a que mostra o doce na vitrine, mas que não entrega. E ela deixa louco o Padre Mariano. Até que num dado momento, depois de muitas rejeições, aí eu vou encurtar a história, o Padre Mariano está quase conseguindo a Lúcia, mas ele é interrompido pela Dona Carmen, que entra no ambiente, mas eles conseguem disfarçar. E a Dona Carmen não vê nada. Mas ele fica com muita raiva da Dona Carmen e até pensa, vou matar essa véia, vou matar essa mulher. E depois de um tempo... antes disso, um bom detalhe. Para convencer a Silvia, o padre começa a dizer que precisa dela e ela diz que não vai fazer as coisas do padre quer, porque ela fez uma promessa a Nossa Senhora de Lourdes, quando o irmão dela ficou doente, e por isso que ela não podia se entregar para o padre. Mas o padre ele utiliza de um discurso religioso. Ele diz, não, minha filha, eu sou mais importante do que Nossa Senhora. Imagina, o padre diz que é mais importante que Nossa Senhora, porque ele representa Cristo, e que se ela se entregasse para ele, que a padre, ela seria abençoada, e que ela se tornaria secretária de Nossa Senhora e teria todas as mordomias do céu. É essa estratégia que ele faz para convencer a Silvia. Absurdo, não? Até que ele consegue, depois de um tempo, tirar a virgindade da Silvia. E você acha que a história termina por aí? Não. Mas o desfecho da história da Silvia eu não vou lhes contar. Aí seguimos com outra história
de um padre que é secretário da educação. Só que o padre secretário da educação, ele não se envolve com garotas, ele se envolve com rapazes, ele seduz rapazes, e ele é o passivo da história. Na realidade, isso fica claro aí. São os meninos que no padre. É um padre velho, um padre gordo, e alguns meninos também se aproveitam aí do padre para conseguir favores. Mas tem aqueles que ficam rebeldes. Isso gera um rolo para esse padre secretário da educação, mas também os detalhes dessa história são sórdidos, gente. Eu não estou podendo falar aqui para você o que ocorre. A história é também pesada. Todas as histórias são pesadas. E acaba a história desse padre secretário da educação. E vamos chegar de volta a Lúcia. A Lúcia está escandalizada porque ela se envolveu com o Fernando e ela resolve se afastar do Fernando, só que ela está com alguns problemas, ela tem algumas dívidas e a Adelaide ajuda a, a Lúcia a fugir do Fernando. Sim, a Lúcia foge, o padre vai atrás, tem alguns probleminhas aí, e mais coisas sórdidas ocorrem, mas a Lúcia não quer mais saber do Fernando. E mais uma vez ocorre a presença de um padre santo. E esse padre santo começa a conversar com a Lúcia e, pasmem, a Lúcia resolve ser freira. Quem diria? Lúcia Freira. E você pensa que a história fica tranquila? Não. A história fica um pouquinho mais pesada, um pouco mais violenta, mas a partir de agora eu não posso mais lhes contar, porque aí seria um grande spoiler. Mas eu lhes confesso, a história me escandalizou. A pessoa fez um ato de sacrilégio, um ato pecaminoso muito grande. Aí, e eu não posso lhes contar. E o pior é que a história termina assim, de maneira abrupta, com esse ato violento. E a gente fica querendo saber mais o que aconteceu com as demais pessoas aí que estão ao redor da Lucy e da Adelaide. Parece um livro que não teve fim. E olha, talvez eu falando não pareça, mas quando eu lhes digo que o livro é pesado, o livro é pesado mesmo. Aliás, veja, abuso de criança, relação tóxica, até porque o padre secretário da educação também pega menores, tá? Para vocês terem uma ideia. Pega garotos, né? E todos os garotos estão nele. É claro que alguns garotos, como eu disse, também rejeitaram. E eu não sei qual história de padre é pior. E também a história logo no começo. Qual que é a pior? Todas assim me deixaram mal. E eu, sabe, eu tive assim até vontade de largar o livro, mas eu, sei lá, eu queria falar para vocês desse livro, mas é um livro que eu quero esquecer por conta disso. E tô com essa sensação, eu preciso me confessar mesmo, porque cometi um dos pecados mais graves. Ela conseguiu mexer com os meus sentimentos religiosos, ela, a autora Adelaide. E ela se declara como fé e diz, e no começo ela também disse que não fez isso para escandalizar ninguém. E ela fala que não são todos os padres. E é claro, isso ela deixa evidente porque ela apresenta aí dois padres santos. Então, eu acho que ela não quis difamar a Igreja Católica, os padres, mas quis mostrar que alguns padres são assim. Mas mesmo assim, ela pegou pesado nessa história. E aí? O que acharam dessa história? Olha, no sentido de realidade e de escrita, eu dou 5 para essa história. Mas no sentido de agradar, se eu fosse procurar uma história para me agradar, ai, nem 0, menos 1000, porque não agrada. Mas
não deixa de ser interessante, por um lado, para você imaginar como que é a mente maldosa do ser humano. Nesse sentido também de imaginar a mente maldosa, ter um choque de realidade. Esse livro também merece 5. É só no sentido de agradar que ele é ruim. E para as almas piedosas, olha, se você é uma alma piedosa, sim, que muito certinho, muito anjinho, fica longe desse livro. Definitivamente, os padres também amam. Não é um livro adequado para você. Se tiverem interesse de comprar essa obra, na descrição desse vídeo eu deixo o link de compra. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!